Como funciona o atendimento ao ouvinte e quanto ele, o ouvinte, influencia na produção dos programas? O atendimento é feito, a rádio ela sempre se preocupa em fazer uma coisa interativa, né? Em que o ouvinte participe sempre da nossa programação. Por isso que nós sempre, de certa forma, solicitamos que todos os comunicadores façam ao vivo os seus programas. Então, o ouvinte ele participa o tempo inteiro. Lá com o pessoal, se não tiver alguém na produção do programa, porque às vezes é tão fácil o programa, que é só o comunicador lá, abre o microfone para ele e fala por 25 minutos direto, que não, ele mesmo, o comunicador, não pede, não solicita um produtor. Com isso, o operador que está na mesa, ele acaba, às vezes o comunicador, ou o comunicador, enfim, quer uma música, uma outra música de fundo, aí o operador já sabe o que se trata, ele já solta lá, não precisa de alguém. E ele mesmo, às vezes, atende o telefone. Então, o ouvinte participa sempre da programação. O operador, na falta de um produtor, ele faz essa captação, né, do ouvinte previamente, atende, pergunta quem está falando, de onde que é, faz uma espécie de sondagem, né, para evitar qualquer pergunta impertinente ao tema abordado pelo comunicador. Daí, essa ligação é grampeada através do aparelho, chamado híbrida telefônica, e o comunicador fala através do microfone com o ouvinte. Né? Ele ouve pelo fone ou pela caixa de som, que fica debaixo da mesa, e fala pelo microfone normalmente, sem pegar no aparelho, né? No aparelho telefônico. Sim. E foi isso. E outra pergunta ligada a isso foi que... se ele influencia no programa. Ah, claro, influencia sim. Muito, muito, né? Tem muita gente que às vezes não traz uma pauta definitiva para o programa. Então, não trazendo isso, fica a cargo do ouvinte. Principalmente programas divinatórios, digamos assim, né? Que usa o tarô, que usa muito oráculo, ou até mesmo a área médica, quando o médico ele abre ao ouvinte para que o ouvinte faça perguntas. Então, nós temos, assim, essa tônica da rádio, né? Fazer com que o ouvinte participe inteiramente da programação da emissora e que ele, assim, 80% da nossa programação é o ouvinte quem dá as cartas, né? Uhum. Através da pergunta dele é que você consegue desenrolar ou desenvolver um programa. Ok. Como é feita a pré-produção? Por exemplo, quem se responsabiliza pelo orçamento, a agenda, a viabilidade e a divulgação do programa? Trabalho de produção aqui quase que de rádio hoje, né? Hoje existe muita produção na rádio, em rádios jornalísticas, tipo a CBN, por exemplo, ela trabalha muito, né? A rede CBN, que é da rede da Globo, né? É da Globo, né? Do Sistema Globo de Rádio, a CBN. Então ela trabalha mais com produção, porque depende, mesmo assim alguns programas. Você pega o programa do Heródoto, por exemplo, já é o carro-chefe da emissora, então você precisa ter uma produção por trás disso. Mas mesmo assim, são coisas que facilitou bastante, desculpa, essa questão de internet, né? De você colocar o computador para o próprio comunicador ver tudo que está acontecendo. Então, isso lima muitas vezes o trabalho do produtor. O cara fica sem utilidade, porque até então, o que ele fazia, o produtor? Ele ia lá, quando era máquina de escrever, não é? Pegar uma nojenta. Ele digitava na máquina de escrever, ou então mesmo quando ele usava o computador, ele ia na redação, então digitava tudo, imprimia isso e levava para o comunicador ou para o locutor, enfim, locutar isso no ar. Então depois que tiraram isso, que puseram o computador no ar, e tem internet e tal, o cara vem aqui, ele está falando aqui, enquanto que rola a matéria gravada, ele está olhando tudo que rola por aqui, depois acaba falando. Né? Como o rádio é só áudio, não tem imagem, então você não precisa de estar preocupado se você está fazendo cara feia, está assim, está assado. Né? Então, esse trabalho de custo, né? Isso, o custo, a viabilidade, a divulgação, como é que é feito? E o trabalho de divulgação do programa ou da emissora? Do programa, você do fala? Programa, é. Pois é, o trabalho de divulgação do programa, nós assim nós procuramos, nós fazemos a divulgação por mal direto, pelo e-mail, coisa mais simples que existe, né? Do mailing direto aí. Fazemos em revistas específicas, voltado ao público que gosta disso, né?
por exemplo, as revistas a Sexto Sentido, Esotérica, enfim, revista Espírita, acho que é isso. Enfim, tem umas 4 ou 5 revistas que anunciamos toda a programação da rádio, mas com foco nos principais programas, né, para que chame as pessoas mais conhecidas chamem, provoque a atenção do leitor para que ele passe a ser nosso ouvinte. E é no caso, por exemplo, Gaspareta, Márcia Fernandes e outros mais, Albertinha Chique, Zíbia Gaspareta, as pessoas mais conhecidas do público, Adelino Navarro, Luciano Pires, o César Romão. Então, esses acabam chamando mais. Então, os leitores, porque todo esse pessoal que eu citei é o pessoal que também é escritor. Então, com isso, os leitores, né, das revistas e dos próprios escritores passam a ser ouvintes também deles. Né? E, obviamente, da Rádio Mundial. Então, o trabalho de divulgação é feito. Isso, fora isso, em jornais também. Né? Nos jornais, no Estado, na Folha, no Jornal Agora. Então, sempre procuramos divulgar. Não divulgamos no outdoor, porque outdoor não dá. E também através dos nossos carros adesivados, os adesivos da rádio, as camisetas, enfim, todo esse processo normal. Podem observar que quando passa na frequência, na rádio, aparece o nome da emissora. Você viram isso? O nome da emissora, assim. Põe 95,7 parece mundial. 104,1 Tupi. Então aparece o nome da emissora. Então, em partes, estamos transmitindo de forma digital, mas não integralmente. Mas a ideia é transmitirmos integralmente dentro de creio daqui a no máximo 2 anos, em digital, frequência da nossa rede, só Kiss FM que transmite em sistema digital. Então a ideia é no futuro próximo termos todas as emissoras da rede, inclusive a Rádio Mundial, transmitindo em sistema digital aí para todo mundo. Pela internet também pode acessar a Rádio Mundial? Pode. Pelo radiomundial.com.br, você pode, lá no íconezinho, ouça ao vivo, pode ouvir o som numa boa. Eu já vi pessoas ligando para o Gaspareta lá da Espanha, né, falando com parece ele, de assim, outros quem não países. está ligado pensa que é bobagem, mas é verdade, são ligações de fato verídicas, porque as pessoas ouvem. Nós recebemos e-mails direto aqui de pessoas que nos ouvem pela internet em diversos lugares do mundo.